Hoje falaremos dos tanques japoneses. Qual é a sua história? Quantos homens haviam na tripulação de cada tanque? E qual foi seu desempenho na Segunda Guerra Mundial? Durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas imperiais japonesas lutaram ativamente contra posições das potências centrais no Teatro do Pacífico. A Marinha surgiu como uma instituição quase independente e desempenhou um papel nada significativo na Primeira Guerra Mundial. E quanto ao exército, viu pouca ação. No entanto, após a Revolução Bolchevique, os japoneses enviaram 70 mil tropas para a Sibéria, a fim de apoiar os russos brancos. Os resultados e custos da campanha não foram apreciados pelo povo japonês, e nesse contexto surgiu a necessidade de tanques. Os oficiais se viram profundamente cientes do desenvolvimento de tanques pelas potências ocidentais. Sendo assim, a junta militar rapidamente comprou vários tanques no exterior. O primeiro tanque do Japão foi o Mark IV, importado do Reino Unido em 1918. Foi amplamente demonstrado ao público japonês que nunca tinha visto um tanque antes, e serviu como um guia de estudo para engenheiros japoneses na construção de seus próprios tanques. Em 1921, o IJI adquiriu alguns Whippets Mark A da Grã-Bretanha, que se tornaram os primeiros tanques japoneses. E cerca de 6 tanques foram devidamente testados e usados em manobras até 1930. Em 1919, 13 Renault FT foram comprados. O tanque mais comum da época em todo o mundo, que se tornou o esteio da Força de Tanques de Infantaria Inicial sob o nome de EVT-Corps. Eles serviram durante o incidente da Manchúria, em 1931, com a primeira unidade de tanques da 12ª Divisão. Mais 10 veículos foram encomendados em 1931 da França, a saber, o Renault NC-27, chamado de Otsu, pelos japoneses, uma variante modernizada e aprimorada do FT. Eles foram implantados na primeira unidade de tanques em Kurumé e permaneceram na China durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro design veio após o estudo de designs britânicos contemporâneos, como o Medium Mark C, na Escola de Infantaria de Chiba. Esses designs, juntamente com as novas informações sobre as táticas de tanques, levaram a experimentar o Tipo 87, Hatina Nashiki, em 1927. Foi iniciado pelo 4º Laboratório Militar do Burô Técnico do Exército Imperial Japonês e feito de aço, o tanque Hachikyushiki-Ho, que foi construído em grandes quantidades, primeiro com a variante Ko e mais tarde o Otsu. Era um tanque de infantaria relativamente rápido, de 25 km por hora, equipado com diesel e bem blindado. Construído de 1929 a 1936, ele formou o esteio do exército japonês na China, participando do incidente de Xangai e da subsequente conquista da China. Em 1941, eles eram vistos como obsoletos, mas muitos participaram das operações nas Filipinas, onde permaneceram até 1944. Também em 1927, os japoneses compraram 6 tanquettes Carden Loyd Mk6 e copiaram o sistema de suspensão e transmissão. O primeiro derivado foi o carro de combate Kinyush Kiju Sosha. Foi o tipo 92, construído para o corpo da cavalaria. Mais tarde, eles construíram várias centenas de pequenos tanques de reconhecimento, como o tipo 94, ou Kyushiketeke. Em 1933, o Exército Imperial Japonês havia criado suas primeiras unidades de tanques, o 1º e o 3º Regimento em Kurumé, e o 2º Regimento na Escola de Tanques de Chiba. Uma brigada mista independente foi formada na China no mesmo ano, principalmente com tanques tipo 89 e 94. Em 1934, ela foi renomeada para a primeira Brigada Mista Independente. Os chineses não tinham tanques e poucas armas antitanque capazes. Então esses tanques serviam como casamatas móveis e forneciam suporte de infantaria. Em 1937, 8 regimentos de tanques foram formados, com um total de 1.060 veículos. Em julho do mesmo ano, 13 companhias de tanquetes, com 4 pelotões de 4 tanquetes cada, foram enviados para a China. As estradas ruins e o terreno geral da Manchúria foram um campo de provas para muitos projetos de tanques, onde motores, suspensões, esteiras e transmissões foram completamente colocados à prova. Em 1938, os 1º e 3º Sanshadan, também conhecido no Japão como grupos de tanques, foram formados para controlar as fronteiras da Manchúria com a União Soviética. Em 1938 a 1939, vários incidentes de fronteira decorreram em uma batalha com grande escala. O maior confronto havia ocorrido em Karuhin-More. As forças do exército imperial japonês foram derrotados pelos melhores tanques e pelas táticas russas. Os generais, que sempre viram os tanques principalmente como um meio de oferecer suporte à infantaria, começaram a vê-los como uma força de combate em si mesmos. Os 3º e 4º regimentos de tanques na Manchúria
foram equipados com toda a gama de modelos em serviço naquele ano. Eles foram comprometidos durante aqueles dias, onde perderam 42 tanques de 73 no total, enquanto os russos perderam 32 tanques BT. Após alguns sucessos iniciais, os tanques japoneses foram cercados e dizimados. Essa falha desencadeou muitas mudanças no pensamento tático do exército imperial japonês, e em resposta aos tanques russos, vários novos canhões antitanques e novos modelos de tanques foram concebidos. O general Toshiki Yamashita foi enviado à Alemanha para estudar táticas da Wehrmacht e a doutrina de guerra blindada. Ele fez um relatório cheio de recomendações para novos tanques médios e melhor equipamento de infantaria contra tanques. Em abril de 1941, o ramo blindado tornou-se independente, com o general Shin Yoshida na liderança como primeiro comandante em chefe. Sabendo disso, vamos aos tanques que o Japão Imperial utilizou na Segunda Guerra Mundial. O tipo 89, o Hachikyushiki Chūsensha, foi o primeiro tanque de produção do Japão e o segundo tanque construído pelos japoneses. A designação também é transliterada como Chiro ou Aigo. O Aigo foi o primeiro tanque médio do Japão e passou por inúmeras reformulações ao longo da produção. Após o desenvolvimento do primeiro tanque japonês, o tipo 87, Hachinanashiki, foi considerado muito pesado e muito lento. Sendo assim, foi necessário procurar um tanque mais leve, pesando 10 toneladas. Em 1925, o arsenal técnico do exército japonês de Osaka começou o desenvolvimento e rapidamente desenvolveu esse tanque, devido às experiências dos designers com o tipo 87. Esse foi o primeiro projeto de tanque leve doméstico no Japão. O design era relativamente convencional e foi influenciado pelo tanque britânico Vickers Mark C, que havia sido comprado em 1927. Enquanto isso, o desenvolvimento de um motor diesel foi encomendado à empresa da Mitsubishi, o Mitsubishi Jokoyokabushiki Kaisha. Após esforços de mais de 2 anos e meio, a Mitsubishi desenvolveu o A6-120VD, um motor diesel de 120 cavalos, refrigerado a ar, confiável e fácil de manter. A partir de 1934, esse motor foi instalado no tanque médio tipo 89, também sendo utilizado no tanque leve tipo 95, o Hago. Em abril de 1929, o novo tanque leve foi concluído. Seu peso era de 9,8 toneladas e designado como tanque leve tipo 89. Mais tarde, foi reclassificado como tanque médio, porque o peso aumentou para mais de 10 toneladas após várias melhorias. Esse tanque foi produzido de 1931 a 1942 e foi utilizado na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na Batalha de Karuhin-Mori, ou incidente no Monhan, e durante todo o Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. O tanque possuía 4 pessoas, motorista, comandante e ao mesmo tempo artilheiro, carregador e artilheiro de casco, peso de 12 toneladas, velocidade de 26 km por hora, com uma blindagem de 6 a 17 mm. Motor Mitsubishi A6-120VD de 6 cilindros, refrigerados a ar com gasolina a diesel. Alcance de 170 km. Armamento com um canhão de 57 mm tipo 90, de cano curto, e um armamento secundário de 2 metralhadoras de 6,5 mm tipo 91 montadas no casco e coaxiais com 2.745 tiros. O Hago, ou Kyugo Shiki Hago, foi o terceiro tanque produzido pelo Japão, mas foi o primeiro e único tanque leve produzido em massa. Foi também o primeiro a usar a suspensão à manivela. O Hago foi o último tanque do sistema de nomenclatura Hirohago. Foi também o tanque que o Japão Imperial produziu mais. Apesar de servir de forma extremamente eficaz nos estágios iniciais da guerra na Manchúria e no Pacífico, seu pequeno tamanho o tornava perfeito para a guerra nas ilhas. O Hago estava irremediavelmente desatualizado quanto aos tanques dos Estados Unidos, como no caso o M4 Sherman. O Hago gerou algumas variantes ao longo da sua vida útil. Isso incluiu o tipo 4, o tipo 3 e o tipo 5. O Hago também foi um dos únicos tanques japoneses da Segunda Guerra Mundial a ver serviço no exército de outra nação, no caso, o exército tailandês. O exército japonês desenvolveu o tanque médio tipo 89, como vimos anteriormente. Todavia, os avanços tecnológicos significativos subsequentes em caminhões de transporte de infantaria significaram que era difícil cercar o vasto continente chinês em uma batalha de perseguição. E o lento tanque médio tipo 89 não conseguiu acompanhar a infantaria. Por essa razão, a necessidade de um sucessor para o tanque médio tipo 89 aumentou, e o desenvolvimento de um tanque combinado de rodas lagartas foi considerado pela primeira vez.
No entanto, à medida que o exército soviético foi equipado com tanques BT de alta velocidade totalmente rastreados, foi decidido desenvolver um tanque de alta velocidade totalmente rastreado, conhecido como Ra. Primeiras especificações exigidas foram definidas para uma velocidade máxima em estrada de 40 km por hora, com um peso inferior a 7 toneladas. E o projeto começou em junho de 1933, com o primeiro protótipo sendo concluído em junho de 1934. Até então, os tanques produzidos internamente haviam sido projetados e prototipados no quartel-general técnico do Exército. Todavia, esse não foi. O tanque Ra foi feito pela Mitsubishi desde o estágio do projeto e o protótipo no desenvolvimento. O primeiro protótipo do tanque Ra tinha muitas diferenças em detalhes em relação ao modelo de produção posterior. O modelo da produção não possuía protuberância redonda na lateral do casco e a cúpula do comandante. A escotilha do comandante no topo da torre abria lateralmente, a roda guia tinha dentes como a roda de partida. Embora esse primeiro protótipo de carro tenha alcançado a velocidade máxima exigida de 40 km por hora, ele pesava 7,5 toneladas, o que excedia a velocidade exigida. Para tanto, foi produzido um protótipo de veículo modificado, no qual foram retirados os dentes da roda guia e também foram feitos furos na roda de partida, assim como na roda guia. Com isso, o peso foi reduzido para 6,5 toneladas, com a retirada do excesso da carroceria. Logo depois, o tanque foi entregue à Escola de Cavalaria do Exército, em outubro de 1934. A escola avaliou esse protótipo de veículo modificado como ideal como tanque móvel. Posteriormente, o protótipo modificado foi submetido a testes práticos pelo 2º Regimento de Tanques, mas o comandante do regimento considerou ruim devido à baixa potência do seu canhão principal e à blindagem fina. No entanto, o lado do desenvolvimento ignorou essa avaliação, dizendo que era uma resposta preocupante das forças interiores, por terem prosseguido com o desenvolvimento do tanque sob a liderança do exército Kantogun. O exército protótipo do tanque Ra foi concluído em novembro de 1936, e esse protótipo de tanque tinha uma protuberância redonda na lateral da carroceria e uma cúpula para o comandante. A produção em massa do tanque leve tipo 95 começou imediatamente, no mesmo ano. Na versão de produção do tanque leve tipo 95, a protuberância redonda na lateral da carroceria do veículo tornou-se maior e a escotilha no topo da cúpula do comandante começou a abrir, na frente e atrás. Além disso, a entrada e a saída na parte traseira do protótipo do tanque foi abolido. O tanque leve tipo 95 foi implantado pela primeira vez na Brigada Mista Independente 1, na Manchúria. A brigada foi a primeira unidade móvel de armas combinadas do Japão, e o tanque leve tipo 95 foi altamente esperado como tanque móvel para substituir o tanque médio tipo 89. Além disso, o tanque leve tipo 95 foi atribuído à Companhia de Tanques Leves do Regimento de Tanques e foi usado como tanque auxiliar. Em julho de 1937, o 4º Batalhão de Tanques da 1ª Brigada Mista Independente foi destacado para o norte da China. A primeira companhia do batalhão era composta por 13 tanques leves tipo 95. Essa foi a primeira operação em grande escala em que esses veículos foram despachados juntos. Em outubro do mesmo ano, juntamente com a Companhia de Tanques Médios tipo 89, ele conduziu uma operação de tanques para romper a linha da Grande Muralha, perseguindo o exército chinês e capturou Ning'u, na retaguarda. Nessa operação inovadora, o tanque leve tipo 95 assumiu a liderança no avanço. Foi também nessa época que foi confirmado que os militares chineses estavam em posse do canhão antitanque PAC-36, calibre 45 de 3,7 cm de fabricação alemã. Em junho de 1939, 35 tanques leves tipo 95 foram enviados para a batalha contra o exército soviético em Nomonhan. Com a inclusão da Guerra do Pacífico, em dezembro de 1941, mais de 1.000 desses veículos estavam em serviço. A produção em massa do tanque leve tipo 95 impulsionou o Japão a se tornar uma das principais potências blindadas. A Operação Marego, que começou no mesmo mês, incluiu 83 tanques médios, tipo 97, e 86 tanques leves, tipo 95. No entanto, não houve nenhum sucesso notável nessa operação. De fato, no meio da noite de 19 de janeiro de 1942, 9 tanques leves tipo 95 da 3ª Companhia do 14º Regimento de Tanques, perto de Bakri, foram emboscados por canhões antitanque australianos. Durante a campanha da Birmânia, tanques leves M3 e tanques leves tipo 95 do 2º Regimento de Tanques da 7ª Brigada de Tanques do Exército Britânico se engajaram pela primeira vez em fevereiro de 1942.
No entanto, a espessura máxima da blindagem do tanque leve M3 era de 50,8 mm, mais de 4 vezes mais espesso que o do tanque leve tipo 95. E o canhão-tanque de 37 mm do tanque leve tipo 95 era completamente ineficaz. Por outro lado, o canhão-tanque leve M3 de 37 mm era mais poderoso do que o tanque leve tipo 95. E o tanque leve tipo 95, que tinha uma espessura máxima de blindagem de apenas 12 mm, era facilmente destruído a longas distâncias. Além disso, no final de 1943, o tanque médio M4, que tinha uma espessura máxima de 76,2 mm de blindagem e estava equipado com um canhão-tanque de 75 mm, apareceu na frente do Pacífico. E o tanque leve tipo 95 não tinha nenhuma possibilidade contra esses tanques americanos. Sabe-se que 50 tanques leves foram exportados para a Tailândia, que era um país aliado do Japão na Segunda Guerra Mundial. 13 desses veículos tiveram suas torres quebradas devido ao clima quente do país e foram registradas reclamações. O comprimento total do tanque é de 4,30 metros, largura total de 2,07 metros, altura total de 2,28 metros, peso total de 7,4 toneladas, tripulação com 3 pessoas, comandante, motorista e atirador. Motor Mitsubishi A6 VD, de 6 cilindros em linha, motor a diesel refrigerado a ar, com potência máxima de 115 cavalos, velocidade máxima de 40 km por hora, como foi mencionado anteriormente, com armamento canhão-tanque tipo 94 calibre 37, de 37 mm, e uma metralhadora pesada de 7,7 mm montada no veículo, com 3.000 tiros. A espessura da armadura era de 6 a 12 mm. E cerca de 2.300 desses tanques foram construídos. O tipo 97 Chiha, ou Kyunanashiki Chiha, foi um tanque médio do Japão e se tornou a espinha dorsal da Força Blindada do Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi produzido pela Mitsubishi. O veículo entrou em serviço de 1939 a 1940. Inicialmente, os tanques eram armados com um canhão de tanque tipo 97 de 57 mm de baixa velocidade. Embora fosse uma boa arma de apoio de infantaria, esse canhão de baixa velocidade, semelhante a um obus de cano curto, era inadequado quando se tratava de lidar com alvos blindados. Foi destacada a necessidade de maior poder de fogo anti-blindagem. A resposta para isso foi nova torre melhorada. Simplificando, essa foi uma atualização que substituiu a torre padrão por uma maior, armada com um novo canhão tipo 1 de 47 mm. Apesar do maior poder de fogo contra veículos como o soviético, BT-5 ou o americano M3 e M5 Stuart, ele ainda não era páreo para um Sherman, a menos que eles se aproximassem a uma distância curta e enfrentassem um M4 pela lateral. Cerca de 1.162 Chihas foram construídos, mais 930 atualizações foram feitas. O Chiha serviu como veículo base para muitos outros, como a série Roni, de cerca de 1.162 Chihas foram construídos, mas 930 atualizações foram feitas. O Chiha serviu como veículo base para muitos outros, como a série Roni de SPGs. O substituto planejado do Chiha foi o tipo 1, mas apenas um número muito pequeno deles foi construído, e eles nunca viram nenhuma ação. O comprimento total do Chiha era de 5,55 metros, com uma largura total de 2,33 metros, uma altura total de 2,33 metros também. O peso, 14,3 toneladas, velocidade máxima de 38 km por hora, quilometragem de 210 km. Com uma equipe de 4 pessoas, comandante, artilheiro, piloto e operador de rádio. Um canhão-tanque tipo 97, 2 metralhadoras pesadas montadas em veículos tipo 9. Motor a diesel V12 refrigerado a ar Mitsubishi SA 12200VD, com 170 cavalos. A armadura da frente da torre de 25 mm, do lado da torre o mesmo tamanho, assim como da traseira da torre e do topo da torre. O tanque médio tipo 97 Chiha foi o principal tanque de batalha do Exército Imperial. Ao projetar esse tanque médio, duas opiniões se chocaram e no final decidiram produzir os dois protótipos. A ideia era que o primeiro melhorasse o desempenho aumentando o peso, e o segundo reduzindo o peso e compensasse a falta de desempenho com números. Afinal, o peso sempre foi um problema no Japão,
Em primeiro lugar, embora seja o primeiro no mundo a ser equipado com diesel de produção nacional, o seu desempenho não pode ser considerado elevado, mesmo para os padrões mundiais, e alterações de peso em torno de 10 toneladas teve um impacto significativo na velocidade. A relação potência e peso era bastante baixa, o que significa que a potência do motor era fraca. Se aumentasse a potência, o motor e a carroceria do tanque teriam naturalmente que ser maiores. Devido a isso, não poderiam fazê-lo. No entanto, os tanques daquela época não estavam necessariamente bem equipados para a guerra antitanque, ainda eram veículos usados para destruir infantaria e instalações, por isso tinham velocidades lentas que afetavam o movimento da infantaria, especialmente caminhões, e etc. No entanto, isso não significava que o poder de penetração dos canhões dos tanques em todo o mundo fosse tão fraco quanto o do Japão. Não só isso, mas o Japão também carecia de capacidade de produção em massa e também de veículos. Naquela época, a maioria dos veículos eram militares e os veículos civis não eram nada comuns. Portanto, a tecnologia para construí-los não estava desenvolvida. Se algo tão pesado não conseguia passar, a durabilidade das estradas e pontes não era concebida para acomodar os automóveis, e existia o risco da sua vida útil ser reduzida, ou, no pior dos casos, de ruir. Além disso, à medida que o peso de cada veículo aumentava, o número de veículos que poderiam ser transportados por via ferroviária ou marítima também diminuía. Quanto mais pesado você o tornasse, mais forte ele se tornava, mas quanto mais pesado você o tornava, menos você poderia carregá-lo. É claro que o peso estava relacionado à espessura da armadura e era determinado pela medida em que se comprometesse na armadura e na velocidade. O primeiro comprometeu a velocidade, enquanto o último priorizou a velocidade. As vantagens do Tihá era de possuir um bom desempenho de precisão no armamento, que era equivalente ao tipo 89. Podia resistir ao fogo em curta distância de uma arma antitanque de 37 mm. Tinha uma largura de trincheira transcendente e capacidade de subida em encostas. A velocidade era a mais rápida possível e o peso era mais baixo possível em comparação com o tipo 89. O compartimento de combate era o mesmo tamanho do tipo 89, equipado com um dispositivo de observação e rádio aprimorados. O Tihá foi adotado como novo tanque médio e a produção em massa começou imediatamente. Numa experiência americana em que esse veículo foi capturado durante a Guerra do Pacífico, o canhão M3 37mm foi capaz de penetrar a blindagem frontal a uma distância de 320 metros. O Tihá alcançou um desempenho proporcional ao seu propósito de projeto de cooperação direta com a infantaria. Durante o incidente sino-japonês, houve uma situação em que o mencionado PAC-36 de 3,7 cm foi penetrado, mas o moral do exército chinês ainda estava geralmente baixo. E embora a guerra em si tenha se transformado em um atoleiro, o Japão teve uma vantagem do início ao terminar no início da guerra. No incidente no Monhan, apenas 4 tanques participaram da batalha, mas um deles foi destruído. Durante o incidente de Nomonhan, o Japão experimentou uma guerra antitanque pela primeira vez. Nessa batalha, o canhão japonês de 57mm não foi capaz de penetrar a blindagem do BT-5 da União Soviética, e sua lenta velocidade inicial e de curto alcance de tiro tornaram extremamente difícil o combate. Nessa batalha, os canhões antitanque e a infantaria causaram graves danos ao exército soviético, mas os benefícios dos tanques não foram significativos. Mesmo antes dessa batalha, Otomihara, conhecido como pai dos tanques japoneses, já estava envolvido no projeto de tanques desde o protótipo do tanque. Ohara chegou até a comentar que não tinha escolha senão melhorar o veículo existente, enquanto se prosseguia com um novo design. Costumava-se dizer que o incidente no Monhan foi a primeira vez que as pessoas enfrentavam o fato, mas isso não é verdade. E mesmo quando expressaram suas opiniões, foram continuamente rejeitadas. Ao projetar o Tihá, Hara propositalmente tornou o diâmetro da torre maior do que o canhão tanque tipo 97, em antecipação à atualização do canhão montado, e o próprio casco foi projetado para acomodar o aumento do peso, com cobertura de seguro significativa. No final, a torre em si e não o canhão do tanque deveria ser atualizada, mas foi graças à visão de Hara que a torre pôde ser atualizada. Dessa forma, nos primeiros estágios da Guerra do Pacífico, o Tihá teve um desempenho admirável, embora fosse principalmente um tipo de torre antiga. Porém, por outro lado, era um fato inegável que eles estiveram em desvantagem nas batalhas regulares, pois sofreram uma derrota esmagadora contra os Stuart, na Birmânia. E para superar isso, a nova torre Tihá chegou ao campo de batalha e a batalha de tanques em grande escala começou. Os principais campos de batalha da Guerra do Pacífico foram as Ilhas do Sul, ao norte da Austrália,
O Japão ocupou essa área, mas a derrota histórica na Batalha de Midway e na Batalha de Guadalcanal, e além disso a perda da superioridade aérea em torno da área, tornaram o transporte uma missão muito perigosa. Os navios de transporte foram afundados, um após o outro, por ataques aéreos, e o transporte de tanques não progrediu. Além disso, o campo de batalha era uma selva, então mesmo que você conseguisse enviar um tanque, não era necessariamente um lugar onde esse tanque poderia lutar. Nesse caso, unidades de artilharia com canhões de companhia, canhões de montanha e morteiros eram muito mais úteis. Portanto, o Tira nunca apareceu nos principais campos de batalha da Guerra do Pacífico, apenas fazendo uma aparição no final da Batalha de Luzon, nas Filipinas. O tipo 3 Chinook, ou Sanshikchu Senshachinu, foi o último tanque médio a ver produção em massa no Japão Imperial. Mesmo assim, apenas 144 de 166 foram construídos. Foi o primeiro tanque médio a ser armado com um poderoso canhão antitanque. Com seu canhão tipo 3 de 75mm, ele teria sido mais do que capaz de enfrentar o M4 Sherman. Como a maioria dos melhores tanques do Japão, ele nunca viu combate no Pacífico e, em vez disso, foi mantido na reserva para a defesa das ilhas japonesas no caso de uma invasão americana que nunca aconteceu. O desenvolvimento do veículo Chi-He, tanque médio tipo 1, o sucessor do veículo Chi-Ha, tanque médio tipo 97, foi concluído em junho de 1943 e a produção em massa começou na primavera de 1944. O veículo Chi-He estava equipado com um canhão-tanque de cano longo de 47mm, com excelente poder de perfuração de blindagem, e a blindagem frontal da carroceria e da torre do veículo foi reforçada para 50mm, o dobro da espessura do veículo Tira, dificultando que os tanques japoneses convencionais tivessem desempenho para competir com o tanque leve americano M3 ou M3. No entanto, a partir do final de 1945, os militares dos Estados Unidos começaram a enviar o mais poderoso tanque médio, o M4, para o Teatro do Pacífico. Portanto, em maio de 1945, decidiu-se desenvolver rapidamente um novo tanque temporário que seria equipado com um canhão de 7,5 centímetros existente no corpo do tanque, atualmente em produção, como ela, até que esses novos tanques fossem colocados em uso prático. A carroceria desse tanque provisório era o tanque Chi-He, cuja produção em massa começou na primavera do mesmo ano, e o canhão principal era baseado no canhão de campo tipo 90, que foi usado como principal canhão de tanque tipo 1. Esse novo tanque provisório recebeu a designação secreta de tanque Chinook. O desenvolvimento do veículo Chinook começou em maio de 1944, e o canhão principal era o mesmo que do Chi-He, um tipo 90 modificado, que foi concluído em agosto do mesmo ano, e um protótipo do veículo foi concluído em outubro. O veículo Chinook foi aprovado e foi formalizado como tanque médio tipo 3, e a produção em massa começou em dezembro de 1944. Como o veículo Chi-He já havia entrado em produção em massa em grande escala na primavera do mesmo ano, o veículo Chinook era quase igual ao veículo Chi-He, exceto pela torre e pelo canhão principal. A mudança da linha de produção prosseguiu sem quaisquer problemas particulares. O canhão principal também era uma versão modificada de um canhão de campanha existente, portanto as instalações de produção já estavam instaladas. A produção dos tanques Chinook progrediram sem problemas, e no final da guerra, em agosto de 1945, aproximadamente 150 carros haviam sido concluídos. Os veículos foram entregues a unidades de tanques da 1ª e da 4ª Divisões de Tanques e brigadas de tanques independentes para batalhas decisivas no continente a partir da primavera de 1945. Esperava-se que o veículo Chinook fosse colocado em ação o mais rápido possível, pois era o único tanque que poderia competir com o tanque médio americano M4. A médio alcance, mas em 1945, quando o Japão já estava à beira da derrota, o veículo foi enviado para o exterior. Isso ocorreu porque não havia navios para enviá-los, e além disso, após a Batalha de Okinawa, em abril do mesmo ano, não havia locais no exterior para onde enviá-los. No entanto, o treinamento sobre como manusear os veículos Chinook começaram por volta de julho de 1945, e os tanques ainda não estavam prontos para atacar ativamente os militares americanos. O comprimento do tanque médio tipo 3 era de 5,73 metros, com largura total de 2,33 metros, altura de 2,61, peso total de 18,8 toneladas, tripulação de 5 pessoas, comandante, artilheiro, piloto, operador de rádio e atirador. Motor tipo de controle 100 diesel, de 12 cilindros refrigerado a ar de 4 tempos, com potência de 240 cavalos, velocidade máxima de 38,8 km por hora, com alcance de 210 km.
Armamento principal, canhão-tanque tipo 3, 38,4, calibre 7,5, tipo 2. E também um tipo 97 de metralhadora pesada de 7,7 mm. A espessura da armadura era de 8 a 50 mm. A maioria dos tanques Chinook terminaram ilesos a guerra, foram destruídos por ordem dos aliados após a guerra, mas apenas 2 permaneceram e um foi enviado para os Estados Unidos. O outro veículo foi exposto no arsenal militar americano em Akabané, Tóquio, mas foi transferido para a Agência de Defesa quando a instalação foi devolvida. Atualmente está em exibição na Escola de Armas da Força de Autodefesa Terrestre, em Chichirá. A conclusão que chegamos é que o Império do Japão não tinha recursos necessários para combater, e mesmo quando estava pronto para combater o melhor tanque médio americano, não teve tempo o suficiente para fazê-lo. Investir em tanques pesados não foi primordial, devido ao que vimos anteriormente. Sendo assim, a derrota era inevitável em sua campanha. No próximo episódio, falaremos dos carros de combate dos Estados Unidos. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.